Saudações astronômicas, eu sou Giovandro Nobre e este é o canal O Aro Manaus. Dando continuidade à solução das provas, hoje é resolver da questão 6 até a 10 da OBA de 2016, nível 3. Então, se você quer se preparar cada vez mais para a prova que ocorrerá este ano, fique ligado! Então, pessoal, estamos aqui de novo para resolver as questões da 6ª até a 10ª questão da 19ª OBA, prova nível 3, realizada em 13 de maio de 2016. Então vamos lá, na última aula eu resolvi as questões de 1 até 5 e agora nós vamos resolver a partir da questão 6. Então vamos lá. A questão 6 diz: a figura abaixo mostra uma parte do céu tal como é visto no início da noite no final de março. As bolinhas pretas são estrelas e quanto maior a bolinha, mais brilhante a estrela. As linhas delimitam áreas no céu, que chamamos de constelações. Tudo que está na direção daquela área pertence àquela constelação. Ok, então aqui temos um gráfico mostrando o céu, então ele está dizendo que as bolinhas são estrelas e quanto maior a bolinha, mais brilhante. E aí a pergunta 6A diz: faça um X ocupando toda a área da constelação do Cruzeiro do Sul. Então vamos lá. A constelação do Cruzeiro do Sul é formada basicamente por 5 estrelas. Então aqui eu já deixo a dica, o nome das estrelas é Estrela de Magalhães, Mimosa, Rubídia, Pálida e Intrometida. Então ele diz para fazer um X ocupando toda a área. A área que ele fala é isso aqui, ó, que vai delimitar. Então vamos fazer um X aqui, ó, ocupando toda a área do Cruzeiro do Sul. Aí a próxima, 6B, diz: escreva 1 sobre Sírius, a estrela mais brilhante de todo o céu. Então, ele diz que as bolinhas são estrelas e que quanto maior a bolinha, maior é mais brilhante. Então, qual é a bolinha mais brilhante? É essa aqui. Então, ele diz para fazer o número 1. Tá bom, então eu vou fazer aqui o número 1. Ok? E aí, a pergunta 6C diz: escreva 2 sobre Canopus, a segunda estrela mais brilhante. Então, qual é a segunda maior bolinha aqui desse gráfico? Essa aqui. Então, é para escrever um 2 aqui em Canopus. Então, vou colocar um 2 aqui em Canopus. Seguindo a 6D, ele diz: escreva 3 sobre Mintaka, a estrela menos brilhante das Três Marias. Então nós temos que localizar as Três Marias aqui. Temos aqui então o céu todo, vamos localizar a constelação de Órion. A constelação de Órion estão aqui, ó. E aí as Três Marias são aqui. Ele disse que Mintaka é a estrela menos brilhante. Então você vê, é a menor bolinha. É meio difícil ver, mas tem uma dica também para vocês aqui. As Três Marias, o nome delas de oeste para leste é Mintaka, Aunilan e Aunitak. Logo, Mintaka é essa aqui. Então ele pede para escrever um 3. Eu vou aqui e escrevo 3. E aí, ele diz aqui, ó, obrigatório, desenhe uma seta para indicar exatamente qual é a estrela 1, 2 e 3. Atenção, sem as setas não recebem nenhum ponto. Ok, então eu fiz aqui 1, 2 e 3, mas tem que fazer a setinha. Então vamos lá, vou fazer uma setinha aqui sobre Sírius, uma setinha aqui sobre Canopus e uma setinha aqui sobre Mintaka. Beleza? Tá resolvida essa questão. Questão 7. A sonda espacial Novos Horizontes, que era também chamada de New Horizons, da NASA, depois de quase 10 anos de viagem interplanetária, foi a primeira espaçonave a sobrevoar Plutão em 14 de julho de 2015 e a fotografar suas luas Caronte, Nix, Hydra, Cérbero e Estige. A pergunta é a seguinte: coloque um X debaixo da foto de Plutão e Y debaixo da foto da lua Caronte. Ok, aí você tem que ter visto, né, a foto de Plutão na internet, foi muito divulgado. Enfim, aqui ele tem 5 fotos aqui. Isso aqui é Saturno
Isso aqui é a Lua, isso aqui é Júpiter. Então, Plutão, essa aqui, ó, lembra do Pluto da Disney que chegaram a desenhar nos memes? Tá aqui, então esse é Plutão. Então ele pede fazer um X. E aí ele pede fazer um Y em Caronte. Caronte é essa Lua aqui, ó. Também está muito divulgada na mídia. Então, faço um Y aqui. Ok? Então, essa questão aí, 7, já está respondida. Vamos então para a questão 8, que aí começam aqui as questões de astronáutica. Então, vamos começar a ler essa questão aqui, que ela é bem longa. Diz o seguinte: para que os foguetes levem pessoas ou satélites de até 5.000 kg ao espaço, região além da atmosfera, precisam atravessar a atmosfera, que é a camada de 100 km, a qual oferece muito atrito, e ainda precisam atingir a velocidade de 27.000 km por hora. Para tanto, usam 450.000 kg de propelente, combustível mais oxidante. No lançamento tem 500.000 kg de massa total inicial, que é igual a propelente mais satélite mais estruturas, e a altura aproximada de um prédio de 20 andares. Para não levar peso inútil ao espaço, o foguete é feito em 2 estágios, 2 tanques com um motor em cada tanque. Quando acaba o primeiro tanque, ele e seu motor são ejetados e caem no mar, conforme ilustra a figura ao lado. Então essa figura aqui está ilustrando isso. Quando termina a atmosfera, também a coifa é ejetada para o foguete ficar ainda mais leve. O segundo estágio finalmente consegue atingir a velocidade de 27 km por hora e então ejeta o satélite, que entra em órbita. O segundo estágio também fica em órbita e é chamado de lixo espacial. Aí a pergunta vem: baseado nas informações e figura acima, marque V para verdadeiro ou falso F em cada uma das seguintes afirmações. Vamos lá. A coifa que protege o satélite do atrito com a atmosfera terrestre é descartada quando o foguete se encontra dentro da atmosfera terrestre. Ela é descartada dentro da atmosfera? Não, né? Em algum lugar aqui ele disse que ela é descartada fora. Quando acaba o primeiro propelente, vamos ver aqui, ó. Quando termina a atmosfera, também a coifa é ejetada, então somente fora da atmosfera. Portanto, essa aqui é falsa. Ela não é descartada dentro da atmosfera, é descartada fora. Aí vamos lá. Se o andar de um prédio tem 13 metros de altura, o foguete tem 75 metros de altura. Tá certo ou tá errado? Aqui ele diz que o foguete tem a altura de um prédio de 20 andares. Então, se um andar tem 3 metros, então 20 vezes 3 dá 60, não dá 75 metros. Então essa aqui é falsa. O tanque vazio do motor do segundo estágio vira lixo espacial. Verdadeiro ou falso? Aqui diz o seguinte: o segundo estágio também fica em órbita e é chamado de lixo espacial. Ora, se o tanque vazio ele faz parte do motor do segundo estágio, aliás, o tanque vazio ele faz parte do segundo estágio, e o segundo estágio vira lixo espacial, logo o tanque também é lixo espacial. Então isso aqui é verdadeira. Próxima. A massa do satélite representa 10% da massa total inicial do foguete. Isso é verdadeiro ou falso? Aqui ele diz o seguinte, que o foguete no lançamento pesa 500.000 kg de massa total inicial. E essa massa é formada por propelente mais satélite mais estruturas. Tá? E ele diz também aqui que o satélite ele pesa até 5.000 kg. E ele diz também o seguinte, que só de propelente são 450.000 kg. Ora, se tudo pesa 500.000 kg e só de propelente tem 450.000 kg, isso significa que isso aqui dá 90%, né? Então só de propelente nós temos 90% do peso total do foguete, peso total inicial do foguete. Então o satélite não pode pesar 10%,
Por quê? Porque tem ainda outras partes do foguete, né? Que é as estruturas. E a estrutura também não vai pesar. A estrutura ela é o segundo maior peso, então o satélite é bem menos de 10%. Então, isso aqui é falsa. A próxima. O foguete tem estágios para chegar leve ao espaço. Isso é verdade, ele fala lá em cima. Ele fala o seguinte, cadê? Ó, para não levar peso inútil ao espaço, o foguete é feito em 2 estágios. Então, justamente para ficar mais leve. Ó. Quando termina a atmosfera, também a coifa é injetada para ficar mais leve. Então, o objetivo do foguete é ficar cada vez mais leve ao espaço. Então, o foguete tem estágio para chegar mais leve ao espaço. Isso é verdadeiro. Então, estaria resolvida a questão 8. Questão 9. Em 2016 ocorrerão os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Só lembrando que essa prova é de 2016, então já ocorreram, né? Satélites geoestacionários transmitirão as imagens dos Jogos para o Brasil e para o mundo. Esses satélites estão situados a 35.800 km acima da superfície terrestre e giram em torno da Terra com a mesma velocidade com que nosso planeta gira em torno do seu eixo. Tudo se passa como se estes satélites permanecessem estacionados sobre a Terra. Vamos lá para a pergunta. A solenidade de abertura será no Rio de Janeiro, ponto A, na figura ao lado. Essa figura aqui, está aqui o ponto A. Na figura ao lado e transmitida para Tóquio, ponto B. Está aqui Tóquio, ponto B. E Mogadíscio, ponto C. Está aqui Mogadíscio, ponto C. A transmissão via satélite entre Rio de Janeiro e Tóquio ocorre da seguinte forma. O sinal é transmitido de A para o satélite S1, então de A ele vai para S1, e deste para S2, que finalmente transmite para Tóquio, B, conforme mostram as linhas tracejadas na figura ao lado. Ele está dizendo, vai de A para o satélite S1, do satélite S1 para o satélite S2, e depois para o ponto B, que é Tóquio. E aí, utilizando esse exemplo, represente na mesma figura, qual o caminho percorrido pelo sinal para ir do Rio de Janeiro A para Mogadíscio C, utilizando só 2 satélites. Ora, então está aqui A, Rio de Janeiro. Qual seria a lógica? Então ele diz, utilizando o exemplo, represente na figura. Então, o caminho percorrido pelo sinal. Vamos lá. Então, ele vai de A até o satélite S1. Depois de S1, ele vai por S3. E finalmente de S3 ele vai para o ponto C, que é Mogadíscio. Então seria esse o caminho mais curto, ocupando 2 satélites. Aí a pergunta 9b. Conforme ilustrado na figura acima, com 3 satélites corretamente estacionados, é possível cobrir todo o globo terrestre. Sabendo-se que os satélites geoestacionários estão situados na latitude 0, mesmo plano do equador terrestre, escreva XS1, XS2 e XS3 na figura ao lado, onde estão os satélites, sabendo que o satélite S1 está situado a 60 graus a oeste de longitude, o satélite S2 a 179 a leste e o satélite S3 a 60 graus a leste de longitude. Ok, então ele pede para representar. Ele está dizendo que o satélite S1 está a 60 graus a oeste de longitude. Ora, vamos considerar Greenwich, o meridiano de Greenwich aqui está a 0 grau. E aí ele diz que o satélite S1 está a 60. Ele pede para colocar XS1, não, a oeste. Então você tem aqui 0, o oeste é para cá. Então você conta aqui, ó, 30, 60. Então no ponto A eu vou escrever XS1. Ok? Aí eu vou escrever XS2, onde está situado o satélite S2, que está a 179 graus a leste. Então eu tenho aqui 0, aí tenho 30 para leste para cá, certo? Então eu tenho 30, 60, 90, 120, 150, 180. Ora, 180 ficaria aqui, mas ele está dizendo 179, então você vai colocar um pouquinho aqui para a esquerda. Então você vai fazer um X aqui, X
S2. A letra tá ruim aqui porque eu tô fazendo isso no Paint, fica difícil, né? E aí finalmente ele pede para colocar XS3, onde está o satélite S3, que está a 60 graus a leste de longitude. Então eu tenho aqui 0, 30, 60, tá aqui. Então eu vou colocar aqui XS3, ok? Detalhe, vou só corrigir aqui. Você não pode colocar em cima do ponto, tá? Você tem que colocar em cima do equador. Então aqui eu vou colocar de novo XS1. Ele tem que ficar em cima do equador porque é onde está o satélite, ok? Então está resolvida aqui a pergunta 9b. Vamos finalmente para a questão 10, que diz o seguinte: o portal de monitoramento de queimadas e incêndios por satélite em tempo quase real, desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, faz o monitoramento de focos de queimadas e de incêndios florestais detectados por imagens de satélite de todo o território nacional, incluindo as regiões do Cerrado e da Amazônia. Os dados são atualizados a cada 3 horas. Os dados gerados são distribuídos para o público em geral por meio da internet neste site aqui. O combate às queimadas é de responsabilidade de outros órgãos governamentais para os quais o INPE disponibiliza seus dados. Vamos para a pergunta. A pergunta diz: escreva falso F ou verdadeiro V na frente das afirmações abaixo. Tá? Então vamos lá. O uso de imagens de satélites é conveniente para monitorar grandes biomas, como o Cerrado da Amazônia, que possuem grandes extensões territoriais. Isso é verdadeiro. O uso de satélite ele é bom para monitorar grandes áreas. A próxima. Os focos de queimadas são identificados a partir de imagens obtidas por satélite. Também é verdadeiro. O satélite é muito bom para fazer isso, identificar focos de queimadas. Vamos para mais uma. As informações disponibilizadas no portal do INPE são atualizadas 8 vezes por dia. Aqui ele diz: os dados são atualizados a cada 3 horas. Então, se o dia tem 24 horas e são atualizados a cada 3 horas, então 24 dividido por 3 dá 8. Então, atualizados 8 vezes por dia. É verdadeiro. E por último, os satélites contribuem para o monitoramento das queimadas. Isso também é verdadeiro. Tá? Satélites contribuem para o monitoramento das queimadas. Vamos lá então aqui, ó. Diz: o combate às queimadas é de responsabilidade do INPE. Na verdade não, né? O próprio texto diz que o combate às queimadas é de responsabilidade de outros órgãos governamentais, para os quais o INPE disponibiliza seus dados, ou seja, o INPE não é responsável pelo combate, mas sim outros órgãos. Então essa aqui é falsa. Então está resolvida todas as questões desta prova. E como sempre, eu espero que você tenha gostado demais deste vídeo. Se gostou, já sabe, não se esqueça de cumprir os 3 Cs. Curta, comente e compartilhe. Se você ainda não é inscrito nesse canal, eu peço que se inscreva clicando no botão que está aqui embaixo. Siga-nos na página do AstroBeam e do Facebook. Estamos chegando a 1000 inscritos, então conto com a sua colaboração. Muito obrigado e até a próxima!